Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 27 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Frumêncio. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração do Beato Gonçalo de Lagos, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que, sendo natural de Lagos, cidade de Portugal, ainda jovem abraçou a vida monástica em Lisboa. Foi prior de vários conventos da sua ordem e distinguiu-se também pela sua dedicação em ensinar às crianças e aos incultos os preceitos cristãos. Morreu em Torres Vedras no dia 15 de outubro. Morte no ano 1422. Em Roma, Santo Evaristo, Papa, que dirigiu a Igreja Romana como quarto sucessor de São Pedro, no tempo do Imperador Trajano. Morte no ano 108. Perto de Esmirna, na província da Ásia, atualmente na Turquia, São Trasias ou Trásias, bispo de Eumênia da Frígia e mártir. Morte no ano 180. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, São Namácio, bispo, que construiu a Igreja Catedral. Morte no ano 460. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, o sepultamento de São Gaudioso, bispo, que, segundo a tradição, por causa da perseguição dos vândalos passou de Abitênia a Campânia e terminou santamente os seus dias na paz de um mosteiro. Morte no século VI. Em Oná, ilha da Escócia, Santo Oterano, monge, que foi um dos primeiros discípulos de São Columba. Morte no século VI. Em Vicenza, na Venécia, hoje no Vêneto, região da Itália, a comemoração do Beato Bartolomeu da Breganza, bispo, da Ordem dos Pregadores, que fundou nesta cidade a Milícia de Jesus Cristo para defender a fé católica e a liberdade da Igreja. Morte no ano 1270. Em Paterna, no território de Valência, na Espanha, o Beato Salvador Molar Ventura, religioso da Ordem dos Frades Menores e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, mereceu ser redimido como discípulo fiel no sangue de Cristo. Morte no ano 1711. História de São Frumêncio.
Origens. Frumêncio viveu uma história fantástica. Os dados que nos chegaram sobre ele contam a partir de sua adolescência. No tempo do imperador Constantino, no século IV, Frumêncio era um dos discípulos de um filósofo chamado Merópio. Como discípulo, acompanhou seu mestre numa longa viagem à Índia. Quando retornavam, o navio parou no porto de Adulis, que fica no Mar Vermelho. Neste porto, a vida de Frumêncio tomou um rumo inesperado e foi completamente transformada. Piratas da Etiópia. No porto de Adulis, a embarcação em que Frumêncio viajava foi cruelmente atacada por piratas da Etiópia. Estes roubaram o navio e assassinaram todos os passageiros e tripulantes. Todos, menos Frumêncio e Edésio, dois amigos adolescentes, discípulos de Merópio. No momento do ataque, eles estavam entretidos lendo e conversando sobre um livro, debaixo de uma árvore. Porém, apesar de sobreviverem, foram levados como escravos para a Etiópia e entregues ao rei. Este fato mudou completamente a vida de Frumêncio e Edésio. Conquistando o rei da Etiópia. Chegando à Etiópia, os dois adolescentes foram levados ao rei. Este conversou com eles e detectou grande sabedoria e firmeza de caráter. Ambos confessaram ser cristãos e isto foi interpretado como virtude pelo rei. Por isso, ordenou que eles ficassem no palácio. Edésio recebeu a função de copeiro e Frumêncio passou a ser um secretário direto do rei. Aos poucos, Frumêncio foi conquistando a confiança de todos na corte, principalmente da rainha. Porém, ainda assim, eram escravos. Libertação e missão. Quando a rainha ficou viúva, seu filho menor deveria assumir o poder. Como não tinha idade, a rainha assumiu em seu lugar, como regente. Em seguida, assinou a libertação de Frumêncio e Edésio, com uma condição, que eles só partissem, quando completassem a missão de educar o príncipe herdeiro. Ambos assumiram a missão com amor, enxergando nisso a possibilidade de contribuírem para um mundo melhor. Uma igreja no porto. Algum tempo depois, Frumêncio e Edésio conseguiram a autorização da rainha para a construção de uma igreja perto do porto da cidade. O objetivo era atender aos mercadores cristãos que passavam pela Etiópia. A construção dessa igreja ajudou sobremaneira na difusão da fé cristã entre o povo da Etiópia, porque aquele porto era um ponto-chave no país. A maioria dos mercadores passava por ali. Muito embora esta difusão da fé tenha acontecido de forma lenta e difícil. Mas foi a partir dessa igreja, semeada por São Frumêncio, que a semente da fé cristã começou a germinar no continente africano. Enquanto isso, Frumêncio e Edésio continuavam a formação do futuro rei da Etiópia. Os dois irmãos de fé se separam. Quando Frumêncio e Edésio completaram o tempo de educação e formação do príncipe da Etiópia, a rainha cumpriu sua promessa e os libertou. Edésio decidiu voltar para sua terra natal, que também era de Frumêncio, a cidade de Tiro, perto de Sidônia, na antiga Fenícia, hoje Líbano. Em Tiro, Edésio se encontrou com São Rufino. Este, na época, era historiador e registrou toda a odisseia que os dois irmãos de fé, Frumêncio e Edésio, enfrentaram. Frumêncio, por sua vez, foi para a cidade de Alexandria, no Egito. Ali, mais uma vez, sua vida tomaria um novo rumo. Bispo da Etiópia. Frumêncio foi se encontrar com o bispo de Alexandria, Santo Atanásio, para lhe fazer um pedido muito especial, designar um bispo e vários missionários para a evangelização da Etiópia. Santo Atanásio, porém, cheio de sabedoria, indicou São Frumêncio como primeiro bispo da Etiópia. Frumêncio, sentindo aí o chamado de Deus, respondeu afirmativamente. Santo Atanásio, então, ordenou e consagrou o bispo. De volta à Etiópia. Quando voltou com alguns missionários, São Frumêncio encontrou o jovem que tinha sido seu pupilo empossado como rei da Etiópia. O jovem nutria grande estima por aquele que tinha sido tão bom e sábio mestre. Sabendo que Frumêncio se tornará bispo, o jovem rei abraçou a fé, converteu-se e pediu o batismo. Em seguida,
convidou o povo de seu país a acompanhá-lo na alegria do seguimento de Jesus Cristo. Assim, a fé cristã começou a se enraizar na Etiópia. Abba Salama. São Frumêncio começou sua missão auxiliado pelos missionários e pelo testemunho do rei, seu ex-pupilo. Por causa de sua santidade e bondade, São Frumêncio passou a ser chamado pelo povo etíope de Abba Salama, que quer dizer Pai da Paz. Ele dedicou toda a sua vida à evangelização da Etiópia, até sua morte em 380. São Frumêncio passou a ser chamado de Apóstolo da Etiópia. Oração a São Frumêncio. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Frumêncio, animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Frumêncio, rogai por nós.